Olá, crismandos, bem-vindos ao nosso canal do Paróquia São Benedito, bem-vindos ao nosso ano de formação, nossa primeira reunião aqui hoje. Agora o tema é sobre a ascensão de Nosso Senhor, primeira vez que a gente se encontra aqui por esta via, você que está fazendo crisma de modo online, ou você que está fazendo presencial, mas também vai nos acompanhar, está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar com vocês, tê-los aqui com a gente, e saber que esse ano é um ano de preparação. Estamos iniciando a nossa formação hoje e ao longo desse ano vamos nos preparar para receber a graça, a efusão do Espírito Santo através da confirmação, onde Deus confirma em nós a nossa fé e envia sobre nós o Espírito Santo. Somos confirmados com Deus, então a crisma é uma confirmação daquilo que já existe em nós. Amém? Então, vamos iniciar então esse momento pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe a nossa igreja, nosso padre, nossa comunidade, todos os crismandos, todas as nossas famílias, os nossos pais, irmãos, amigos. E você coloca então agora a sua intenção, aquilo que está no teu coração, né, que você pede. E também aquilo que você espera, né, na sua vida e tal. Vamos pedir então para Deus. Deus conhece cada um de nós, sabe tudo que a gente precisa. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então iniciar esse momento de formação, de preparação da catequese. Isso aqui não é escola, na verdade é um momento em que a gente partilha aquilo que a gente vive, que a gente acredita. E então vamos iniciar então buscando na nossa Bíblia a leitura de hoje. Vamos iniciar então com a leitura do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Seria interessante depois você abrir a tua Bíblia, né? Pegar a tua Bíblia aí já e acompanhar o nosso momento de formação. Se quiser anotar alguma coisa, já pega um caderno, um lápis, alguma caneta. E vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso, e eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi para os céus. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Cristo que subiu aos céus, quando foi que Cristo subiu aos céus? Né? Ele fala que nesse momento que ele pregou o Evangelho, ele deu a missão aos apóstolos de evangelizar, de seguir a palavra dele, de transmitir tudo aquilo que ele transmitiu para eles, e é o que chegou para nós até hoje, é o que a igreja vem trazendo ao longo de tantos séculos, de forma fiel, de forma verdadeira, de forma coerente e principalmente, eu vou dizer assim, Jesus colocou no coração dos apóstolos e o Espírito Santo, pela efusão, pela bênção que vocês um dia vão receber no Santo Crisma, quando eles foram crismados ali no Pentecostes, que a gente vai celebrar daqui uma semana, quando Jesus mandou o Espírito Santo, colocou no coração deles a verdade, tudo que a igreja fala para nós
em nome de Deus é absoluta verdade. Não há dúvidas quanto a isso. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que a igreja nunca voltou atrás e disse assim, o Papa tal escreveu tal coisa e estava errado. Não. Um Papa veio confirmando o que o outro Papa tem dito e tinha dito, e isso só é um exemplo de como a igreja está estruturada na pedra angular, que é Jesus. A pedra que os judeus rejeitaram, aquele que eles não quiseram ouvir, Jesus pregando, Jesus curando, abençoando. Quando eles recusaram, que eles rejeitaram, o mataram e crucificaram. Há 7 semanas atrás, então, foi a ressurreição. Na sexta-feira, a crucificação e a morte de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, o que desce naquele momento ali é um cadáver. É alguém que morreu. E Jesus, como diz a palavra de Deus, vai para a mansão dos mortos. E estando na mansão dos mortos, não participa aqui da nossa existência, aqui do nosso meio, mas na madrugada do domingo de manhã, no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, que é a passagem da morte de Jesus para a vida, ele nos resgata. Neste momento, Jesus vai para os céus. Ou seja, Jesus partilha da graça, partilha da infinidade de coisas que Deus tem feito por nós, nos abençoado. Deus criou o mundo, criou tudo, para que nós pudéssemos usufruir. Ele não fez isso para ele. Deus não precisa. Deus não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de ninguém para adorar, para o amar. Não. Ele fez porque Ele nos ama primeiro. Primeiro Ele nos quis, primeiro Ele nos amou, primeiro Ele quis nos oferecer tudo o que nós temos. E aí sim, receber depois disso a nossa adoração, a nossa plena e absoluta oração e vida. A nossa vida, a gente tem que se entregar a Deus. Então essa vida aqui é uma passagem rápida, mas que nós, cristãos católicos, temos a convicção de que isso aqui é só uma passagem. Que o melhor virá no céu. Nós vamos para o céu. E nesse momento, nesse dia, esse tema de hoje, que fala da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo para o céu, é para relatar para você, para reportar para você, que é importante você entender por que Jesus deu tantos sinais. Então, no momento em que ele ressuscita, no domingo de Páscoa, ele está no céu com Deus. E aqui fala, quando Jesus, na palavra que eu estava lendo para vocês aqui, ele os abençoou e depois os abençoou, afastou-se deles e foi levado e foi para os céus. Quando a gente fala céus, não é no sentido espacial como nós entendemos, no sentido dimensional como nós entendemos. Não é terra aqui, céu lá. Né? Céus, na verdade, aqui, Jesus está se reportando a o próprio Deus, a estar em intimidade com Deus, a estar junto de Deus. É claro que para a gente entender, para ficar mais fácil da nossa compreensão, a gente separa céus lá no céu e infernos lá embaixo. É uma questão até de instrução. A gente começa aprendendo, papai e da mamãe, todas as nossas informações, a nossa catequese primeira que foi em casa, papai e mamãe vai ensinando para a gente, depois a gente decide a nossa fé. Então hoje você, crismando, decidiu por esse momento de fé, decidiu por estar aqui com a gente, graças a Deus, e vivendo essa experiência de comunidade, de estar em grupos, e aqueles que não podem, estando remotamente, online, mas de alguma forma estamos unidos, porque Deus nos une. Não somos unidos porque nós queremos apenas, né? Nós temos esse desejo de estar próximos de Deus, e estando próximos de Deus, estamos próximos de todos os nossos irmãos. Muito bem. Jesus subiu aos céus, então, e aí esse âmbito dos céus é da Trindade, da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi só um milagre, mais um milagre que Jesus executou na frente dos apóstolos. Ele, na verdade, ele foi participar de novo, como já vivia antes de vir para a terra, se fazer carne, se fazer gente,
da presença de Deus e do Espírito Santo. Muito bem. Jesus ressuscitou então, e na quinta-feira passada, na verdade, completou os 40 dias depois da Páscoa, e nesses 40 dias que Jesus apareceu antes de subir aos céus, é que no Brasil a gente comemora no domingo anterior ao domingo do Pentecostes, que será agora nessa semana. Então, Jesus, na quinta-feira, dá 40 dias da sua ressurreição, ele volta para os céus. Mas por que Jesus ficou 40 dias aqui? Jesus ficou 40 dias aqui, como ficou também Israel 40 anos no deserto, Moisés 40 dias no Monte Sinai rezando, Elias a caminho do Monte Horebe, 40 dias, né, que buscava o mesmo monte, né, que Moisés, mesmo monte. Jesus meditando e orando no deserto e fazendo jejum durante 40 dias de dilúvio. Toda vez que a Bíblia coloca 40, ela quer dizer o seguinte: leva o tempo que for para realizar a obra, mas que ela seja realizada. Então pode ser que em 29 dias ele tivesse feito isso, pode ser que em 52. Então é mais simbólico, na verdade, né? Pode ser que Jesus, essas realizações tenham sido até mais extensas, mas a verdade é para a gente entender, na verdade, que nós precisamos de um tempo de preparação. E Jesus deu um tempo de sua presença com eles, os apóstolos, para que essa igreja se edificasse, para que essa igreja não desmoronasse. Quando ele morreu, foi crucificado, o que os apóstolos fizeram? Fugiram, cada um voltou para sua terra. E aí Jesus aparece, então, estando Pedro, André, João e Tiago pescando na noite. Jesus aparece na praia e pede um peixe para eles. Eles dizem: Senhor, não temos nada, mas eles não sabiam que era Jesus. Eles viam Jesus, mas não enxergavam Jesus, né? A figura de Jesus. E aí Jesus manda jogar a rede, eles pegam um monte de peixe. Pedro então veste a túnica, mergulha e vai ao encontro de Jesus. Como também com os discípulos de Emaús, quando Jesus no dia da ressurreição aparece aos discípulos, e eles caminham com ele, conversam com ele, cumprimentam tudo. Quando estão comungando, quando estão na comunhão do alimento, é que eles percebem que é Jesus. Por quê? Porque esse Jesus ressuscitado não é o mesmo Jesus, não é a mesma carne, não é o mesmo físico. É um físico pleno, na sua plenitude de céu. Então Jesus se revela, né? Mas as pessoas não conseguem ver de tão maravilhoso que é. E aí Jesus se faz, então, por sinais. Eu estou com fome, me dê de comer. Partilhe o pão, e aí todo mundo percebe, realmente é Jesus, né? Então esse tempo que Jesus ficou, esses 40 dias aqui, até a sua ascensão, é para que nós possamos entender, colocar na nossa mente de verdade, que Jesus fez um esforço, uma intenção, para que nós entendêssemos o seu milagre de ressurreição, o seu milagre de dar a vida para que pudéssemos ser salvos. Aquilo não foi em vão, aquilo não foi teatro, foi sangue. Jesus deu todo o seu sangue na cruz, né? Para você, para mim, para nos salvar, para nos curar, para nos colocar diante de Deus um dia da glória, o dia que nós fizermos a nossa Páscoa definitiva, a nossa passagem dessa vida para o céu, e que mereçamos e que trabalhemos para isso, né? O céu não vem num dia só. O céu vem numa existência. Nós vamos vivendo a nossa vida, eu na minha família, com meus filhos, com a minha esposa, na minha comunidade, na minha equipe de casais, na minha banda, onde quer que eu estiver, no meu grupo de crisma, onde eu puder, onde eu conseguir servir a Deus, qualquer coisa. Ah, mas eu não sou catequista, mas eu não sou isso. Não precisa ser nada. Se coloque a serviço de Deus. Deixa que Ele te oriente. Deixa que Ele use você como instrumento para que você alcance de Deus a glória dos céus, né? Não é algo que você compra com Pix e tá tudo bem, já estou lá e já cumpri minha passagem para o céu. Não. A nossa passagem no céu, ela é conquistada passo a passo. Não dá para dizer que hoje eu fiz uma caridade maravilhosa, ajudei um doente, doei sangue, participei da missa, toquei na missa, fiz leitura, e aí estou maravilhado disso, eu já estou no céu. Não.
Até porque o céu não é por merecimento. Sabe por quê? Porque a gente não merece. Nós somos pecadores. E todo dia a gente comete pequenos pecados, grandes pecados, qualquer que sejam os pecados. E aí a gente tem que pedir no sacramento da confissão com o padre perdão dos nossos pecados. Então, meu querido Crismando, minha querida Crismanda, você tem a oportunidade de abraçar essa fé. Então, nas próximas semanas, a gente vai gravar os vídeos e tal, e te transmitir aquilo que nós acreditamos, que nós professamos na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa grande igreja católica, apostólica, romana. Católica quer dizer universal. Quando você vê lá o nome Igreja Católica Apostólica Romana, o católica do nome, do título, quer dizer universal. Qualquer pessoa pode entrar. Você nunca vê uma igreja com tarja, com fita ou com seguranças lá para escolher quem entra e quem não entra. Qualquer um entra na Igreja Católica. Qualquer um participa, senta, participa da missa, participa da celebração. É claro que nesse momento de pandemia há uma preocupação com relação à contaminação, uma exigência de leis e tudo mais, e por conta disso devemos guardar um certo distanciamento. Mas fora isso, você pode ir em qualquer igreja do mundo. Qualquer lugar que você chegar na Igreja Católica, você vai ter as portas abertas e participar. Então seja muito bem-vindo a essa formação do Crisma, seja muito bem-vindos à nossa comunidade Paróquia de São Benedito, e eu vou encerrar então explicando um pouquinho sobre a revelação de Jesus nesse momento. Jesus, quando vai aos céus e se manifesta aos homens, que Pedro fala para ele, meu Senhor, no sentido de Adonai, Deus, chama Jesus de Deus, porque ele sabe que Jesus é Deus. Ele entende que essa ressurreição não foi uma encenação, mas de fato algo que aconteceu plenamente. Então Jesus primeiro aparece aos discípulos, depois ele se dá a conhecer, ou seja, nesses 40 dias ele se revela, mais do que já tinha feito ao longo dos últimos 3 anos que ele viveu na vida pública dele. Depois Jesus explica as Escrituras para que os apóstolos pudessem trazer para nós também o entendimento, o que a igreja entende. Então hoje o padre, quando na homilia fala sobre a palavra de Deus, ele transmite aquilo que ele recebeu. Quando eu estou falando para você, Crismando, eu estou falando não aquilo que o Eduardo acha. Os meus achômetros são para mim, mas eu falo aquilo que a igreja me ensina a falar para você. Para que você tenha de mim, ou através de mim, aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja professa de verdade. Jesus fala sobre a missão dos discípulos, ou seja, ele dá a missão de cada um, para que a gente vá lá, está lá no Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Não escolheu raça, cor, time de futebol, nada. Jesus mandou abençoar e batizar a todos. Então por isso que a gente batiza e recebe todo mundo na nossa igreja. Jesus então celebra a Eucaristia com os discípulos, eles comem com ele nesta mesa, esse alimento eterno, e aí Jesus, então, para encerrar, ele leva eles até um lugar afastado, para falar um pouquinho com eles, os abençoa, os protege e depois parte para os céus. Esse então é o momento da ascensão de Jesus que nós celebramos nessa semana, no domingo passado, e que você está recebendo hoje um vídeo sobre o que nós falamos também sobre esse assunto, desse jeito. O que eu falei para vocês é de uma forma um pouco mais extensa, mas aqui no vídeo não dá para a gente dar uma reunião inteira do Crisma, mas dessas formas, em pequenas doses de catequese, de fé, nós estamos juntos. Eu creio que Deus escolheu você para estar aqui comigo e me escolheu para estar com vocês. Então a cada semana virá um catequista aqui, alguém para falar sobre o tema da semana, o tema que está na liturgia, que está na programação do Santo Crisma, e a gente convida você então a clicar aí no canal, curtir, se inscrever e continuar conosco toda semana aqui no Santo Crisma. Fiquem com Deus, Deus abençoe, paz e bem.